Mas tá bom, olha. Tem alguns prefixos que a gente usa muito, né? O quilo, que é o K. O quilo, ele não fica só na frente do grama, de quilograma, ele fica na frente do quilômetro, que vira quilômetro. Então, você vai ter quilo com metro, você vai ter quilo com grama. Quilo, grama e quilômetro, né? O prefixo quilo vale 10 elevado a mais 3. Olha que interessante, né? Toda vez que você quiser tirar a letra K para deixar só o metro e tirar a letra K para deixar só a grama, você tira a letra K e troca pelo valor dela, que é 10 ao cubo. Por isso que, por exemplo, ó, 3 quilômetros corresponde a 3 vezes 10 ao cubo metros, né? 10 ao cubo, a gente sabe que 10 ao cubo o que é? É 10 vezes 10 vezes 10, que é quanto? Que é 1000, né? Então fica 3 vezes 1000, isso aqui dá 3.000 metros, né? Da mesma forma que se você tivesse 5 quilogramas, se o quilo vale 1000, você tem 5 vezes 10 ao cubo ou 5.000 gramas, tá bom? E isso não vale só para o prefixo K, né? Então a gente tem o prefixo, vou colocar aqui numa ordem que é interessante, né? Ó. Então eu tenho o deca, o hecta, o quilo, o mega, o giga, o tera, né? Aqui fica 10 a primeira, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Então, olha só, 10 a primeira, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Então, ele aumentou de 1 em 1. Agora, você vai aumentar de 3 em 3. 10 a sexta, 10 a nona e 10 a 12ª. Então, deca, hecto, quilo, mega, giga, tera, né? Depois você tem o deci, o centi, o mili, o nano, o pico, o fento e o ato, né? Mas são submúltiplos. Então, isso é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Do mesmo jeito que esses aqui aumentaram as suas expoentes de 1 em 1, aqui eles estão diminuindo de 1 em 1, né? Até que você caia agora, ó. Desculpa, tem um micro aqui antes, tá? Ó, aqui o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12. Então, tem uma tabela desses prefixos que são muito utilizados, tá bom? Daniel, você quer ler a questãozinha pra gente, por favor? Tá, porque é uma questão que você fez muito importante, né? Que tá lá no nosso questionário. Pode falar. E eu não coloquei o meu vídeo explicando? Tá bom, posso colocar. Sobre esse módulo ou sobre vetores? Sobre esse assunto ou sobre vetores ou sobre os dois? Tá bom, eu coloco. Pode deixar. Legal. Ó, eu podia usar a equação que velocidade é distância sobre tempo, né? Ou variação de espaço sobre tempo. Mas, como ainda não falei sobre isso, a gente pode usar uma regra de 3, né? Então, a luz, a cada 1 segundo, percorre uma distância de 3 vezes 10 a quinta quilômetros no vácuo, né? Eu quero saber quanto tempo, ó, vou chamar assim, quanto tempo a luz vai percorrer 1 quilômetro. Tá claro que eu estou usando uma regra de 3, ó. Então, em 1 segundo, ela anda 3 vezes 10 a quinta quilômetros. Quanto tempo em nanosegundos ela vai andar 1 quilômetro? Bom, se o tempo aqui está em segundos, a resposta aqui vai estar em segundo, mas eu não quero em segundo, eu quero em nanosegundo, né?
Aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro, então aqui está correto, né? Essas unidades aqui estão corretas para a distância, quilômetro e quilômetro. Se aqui está em segundo, a resposta vai estar em segundo. Então, vou multiplicar em cruz, vou fazer uma regra de 3 para achar o tempo em segundos. Então, vou ter 3 vezes 10 a quinta t, aqui 3 vezes 10 a quinta t é igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Beleza. Então, como é que eu resolvo isso agora? Esse 3 vezes 10 a quinta está multiplicando, ele passa dividindo. Então, esse t é igual a 1 dividido por 3 vezes 10 a quinta, o quê? Segundos, né? A gente sabe, não sei se vocês viram em Fundamentos de Matemática, toda vez que você trabalha com um expoente, esse expoente, junto com a base, pode mudar de lugar na fração trocando o sinal de expoente. Então, esse 10 a mais quinta, ele vai passar para o numerador da fração como sendo 10 a menos 5. Então, quem que é esse tempo? É 1/3 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, né? Mas ele não quer em segundo, ele quer em nanosegundo. E o nano, ele vale 10 a menos 9. Então, isso é uma informação que a gente tem lá da aula, né? Então, o que eu preciso? Eu não posso alterar o resultado desse número, eu não posso, né? Só que eu quero reescrevê-lo. Então, uma das formas que tem que fazer isso é pensar em multiplicar ele por 1, né? Então, isso aqui é 1/3 vezes 10 a menos 5 vezes 1. Ele não tem o valor dele, né? Só que eu posso escrever 1 como sendo 10 a menos 9 que eu preciso, vezes 10 a mais 9. Então, isso aqui é interessante, ó. Se eu pegar 10 a menos 9 e multiplicar isso aqui por 10 a mais 9, o que diz aí pra gente a propriedade dos produtos de bases iguais, né? Eu conservo a base e somos expoentes. Menos 9 mais 9 dá 0. E qualquer número elevado a 0 vale 1, né? Por que eu escolhi multiplicar 10 a menos 9? Porque eu preciso inserir o 10 a menos 9 na minha resposta, né? Então, como é que ficou esse tempo? É uma das formas de fazer. Fica 1/3 vezes 10 a menos 5. Como é que eu vou escrever 1? Eu vou escrever como sendo 10 a mais 9 vezes 10 a menos 9 segundos, né? E aí, o que eu sei? Eu sei que isso tudo é 1, mas se eu usar só uma parte, esse 10 a menos 9 segundos, eu chamo isso aqui de nanosegundo. Então, o que sobrou do resto do número? 10 a menos 5 vezes 10 a mais 9. Então, eu estou fazendo multiplicação de bases iguais. Eu conservo a base e somos expoentes. Menos 5 mais 9 dá mais 4. E o 10 a menos 9 segundos eu chamo de nanosegundo, porque o 10 a menos 9 equivale ao prefixo nano. Então, como é que ficaria a resposta dessa questão? Tempo vai ser igual a 1/3, né? 10 a menos 5 vezes 10 a mais 9. Isso aqui deu 10 a mais 4. E no lugar de eu escrever 10 a menos 9, eu sei que o 10 a menos 9 vale o nano. Então, nanosegundo. Pronto, essa é a resposta. 1/3 vezes 10 a quarta nanosegundo. Não sei se ficou claro agora, Daniel, porque quando eu falei, acho que não havia ficado, né? Não, mas era legal. A gente vai aprendendo. Ó, só pra gente fazer um exercício, ó. Vamos ver se você teria, mas eu acho que é mais difícil, né? Porque você não pode alterar o valor do número e você quer introduzir um 10 a menos 9 aqui, né? Porque o 10 a menos 9 é que você troca por nano, né? Então, então eu acho que esse é o problema. Só para fazer um exercício para ver se você e todo mundo entendeu, né? Isso pode estar na nossa prova, ó. Vamos supor que eu tenha feito um cálculo e eu tenha encontrado lá que o tempo deu, por exemplo, 5 vezes 10 a terceira segundos, tá? E eu não quero em segundos, eu falo que eu quero a resposta em microsegundos. Tudo bem? E a gente sabe que o micro vale 10 a menos 6. Como é que vocês iriam resolver isso aqui?
Vamos pensar para ver se a gente entendeu a lógica. Isso, então eu vou devagarzinho, ó. Então eu vou falar que é 5 vezes 10 ao cubo vezes 1 segundo, né? Porque multiplicar por 1 você não troca o valor dele, né? E o 1, como você quer colocar o micro que é 10 a menos 6, você tá certinho, Daniel, ó. Então você repete o valor que você tinha, né? O 1 você pode escrever como sendo o quê? 10 a mais 6 vezes 10 a menos 6. Tá claro até aqui? Ficou claro? E agora, ó, esse 10 a menos 6, ó, aqui, ó, o 10 a menos 6 vale microsegundo. Então, você já matou. E o resto você multiplica, ó. 10 a mais 3 com 10 a mais 6 dá 10 a nona. Ó, que lindo. Então, quanto vale esse tempo? 5 vezes 10 a nona microsegundo. Wallace, show de bola aqui ou não, meu lindo? Daniel? Acho que é Daniel. E ficou claro? E daí a gente não erra nunca mais. Lívia, como tá, Lívia? Tá bom? Vocês têm mais alguma questão daquele questionário que vocês gostariam que eu discutisse? Podem pedir. Eu vou deixar mais uma tentativa e vou aumentar até amanhã, porque o Wallace teve um probleminha aí. Então eu vou estender o prazo desse questionário até amanhã e deixar mais uma tentativa. Qual que é o problema do vídeo? Vocês entendem que é pegar um celular, escrever e deixar o celular anotando? É isso que eu pedi para gravar. Isso é difícil? São muitas as pessoas? Então pede para cada uma conversar no privado comigo, tá bom? Pede para elas entrarem no privado que eu vou conversar com elas para entender direitinho o que está acontecendo, tá bom, Lívia? Tá direitinho o meu número lá no grupo, tá? Fala, ó, entra no privado com a professora, que a professora quer entender qual que é o problema, como é que ela pode ajudar. Tá bom, Lívia? Não precisa ter vergonha, né? Se eu perceber que realmente é uma coisa muito complicada, eu penso numa outra estratégia. Porque às vezes a pessoa tá achando que é coisa de outro mundo, né? Não, não é. Daí eu posso abrir, entrar direitinho, explicar como faz. E um segundinho ela vai ver que não é coisa de outro mundo, tá? Você sabe como postar no YouTube ou não? Você gostaria de aprender? Tá bom, tá. Daí eu pergunto, porque às vezes ela realmente não tem condições, daí pode deixar. Mas é importante que eu entenda direitinho o que está acontecendo para ver se tem um jeito de eu ajudar a pessoa, tá bom? Eu te agradeço muito por trazer a questão para mim, porque eu não sabia disso. Mas deixa eu conversar primeiro com elas. Se eu perceber que isso vai realmente prejudicar, não se preocupa que eu dou um jeito de ser de outra forma, tá bom? Agora, se eu perceber que é uma falta, às vezes, dela entender alguma coisa, que ela não entendeu o que é para ser feito, eu explico. Ela entende, daí a gente pode manter. Tá bom, Lívia? Tá, muito obrigada, Lívia. Ó, vai ficar gravado esse atendimento, eu vou disponibilizar lá, tá? Então, isso tudo que eu tô falando aqui, eles vão ouvir, eles vão entender direitinho também. Então, reforça que eu te agradeço. Bom, vocês gostariam que eu discutisse mais alguma coisa de transformação de unidades? Posso falar um pouquinho de vetores? Como é que tá? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Tá? O Wallace estava fazendo, tadinho, daí ele enviou e acabou perdendo, né? Porque só tinha uma tentativa. Por isso que eu vou reabrir mais uma, tá bom? É,
Você quer perguntar alguma coisa mais, Wallace, sobre transformação de unidade? Tá. Então, vetores, a Lívia falou que achou um pouquinho mais complicado, né? Ó, eu preparei uma lista de exemplos, olha, que vão ajudar vocês a resolver a lista. Então, o que eu pensei em fazer? Em resolver passo a passo, deixo gravado, coloco lá para vocês, né? E aí, a partir desses exemplos, acho que vai ajudar vocês a fazerem o questionário. Tudo bem? Tá, então essa lista já tá lá, ó, já está sendo gravado, né? Então tem uma questão muito parecida com essa aqui que eu estou pedindo lá. Então eu vou fazer o exemplo aqui, depois se vocês entenderem, vocês conseguem lá, tá? É muito importante perceber que um vetor, ele é utilizado para representar algumas grandezas que precisam de direção e sentido, né? Se eu falar, por exemplo, que eu tenho essa caneta e vou aplicar uma força, e eu dou essa informação aqui para vocês, ó, a força na caneta é igual a 10 newtons, né? Para vocês terem uma ideia, 1 newton é a sensação que você tem quando você coloca 100 gramas na sua mão, uma xicrinha de café cheia na sua mão. Então, eu vou falar que eu vou pegar essa caneta e aplicar uma força de 10 newtons. Por que não dá para entender? Porque você não sabe se é 10 newtons para cima, se é 10 newtons para a direita, se é 10 newtons para a esquerda. Você vai apertar a caneta para baixo com 10 newtons, você não sabe a informação correta. Agora, se eu falar que é 10 newtons na horizontal, ó, desenho uma reta e com a seta indica o sentido para a direita, eu falo, ó, essa caneta, você vai aplicar uma força na direção horizontal, sentido para a direita. Você entende o que está acontecendo com aquela força, né? Do mesmo jeito um avião, né? Ó. Então o avião tá lá, né? Ele fala assim, vem um vento a uma velocidade, vamos supor, de 800 km por hora. Mas e aí? Né? É uma velocidade a favor do movimento do avião, contra o movimento do avião, inclinado que vai jogar o avião para cima, inclinado que vai jogar o avião para baixo. Se eu não der essa informação, o piloto vai ficar perdido. Vai falar, mas o que eu faço? Né? O vento está 800 km, mas e aí? Né? Se ele souber a direção e o sentido da velocidade do vento, ele pode posicionar o avião de tal forma que possa compensar essa velocidade. Mas para isso, além do valor numérico da unidade, ele precisa ter a informação da direção e sentido da velocidade do vento. E toda a grandeza, né, que precisa de unidade, valor numérico, direção e sentido, eu falo que ela é uma grandeza vetorial, né? E eu represento uma grandeza vetorial pelos segmentos de reta, né? Então, se eu falar lá que eu tenho aqui, olha, ó, tô pegando aqui 3 linhas do caderno, eu tenho uma força. Eu falo que cada linha dessa aqui é 1 newton. Então, essa força aqui tem um valor de 3 newtons. Direção vertical, sentido para cima. É diferente de uma força igual a 3 newtons na direção vertical e sentido para baixo. Então, essa força e essa tem o mesmo valor numérico, tem o mesmo módulo. Mas por que elas não são iguais? Porque uma tem sentido para cima e outra tem sentido para baixo. Ficou claro isso? Tudo bem? E qual que é o problema, né? Quando eu vou no mercado e falo assim, vou comprar 2 quilogramas de feijão. Não existe 2 kg para a direita, 2 kg para baixo, 2 kg para cima, não existe. 2 kg de feijão são 2 kg de feijão. Então, massa não precisa de direção e sentido. Quando eu tenho uma grandeza que não precisa de direção e sentido, eu chamo essa grandeza de escalar. E é fácil somar grandeza escalar. Se você comprar 2 kg de arroz, mais 2 kg de carne, mais, os 2 kg de carne estão ficando rico, hein? Mais 3 kg de linguiça, eu vou carregar quantos quilos no meu colo? 2 kg mais 2 kg, 4 mais 6. Professor, eu vou carregar 7 kg.
Então, somar grandezas escalares é muito fácil, mas as grandezas vetoriais têm casos especiais. Lívia, tá ficando clara a minha explicação? Tá? E aí tá o problema, né? Existem alguns casos importantes, né? Quando você vai somar mais do que uma, por exemplo, eu quero encontrar o vetor x, que é o vetor a mais b mais d. Eu estou somando 3, ó. Desculpa, quando eu for somar mais do que duas, né? Eu uso a regra que a gente brinca, que é a regra do elefantinho, né? Eu não falei isso no vídeo, mas como é que é a regra do elefantinho, né? Como é que o elefantinho anda quando ele é pequenininho com a mãe? Ele pega a trombinha dele, gruda no rabinho da mãe, né? E a mãe vai levando ele para ele não se perder. Então, a regra do elefantinho é a mesma, né? Ó, você tem um vetor, né? Aqui é a origem, aqui é a extremidade. Opa, desculpa que não está aparecendo. Então, olha, aqui é a origem e onde está a setinha é a extremidade. Você vai colocando um na sequência do outro, olha, exatamente isso aqui, ó. Você vai colocar na setinha do primeiro o comecinho do segundo. Na setinha do segundo, a origem do terceiro, tá bom? De tal forma que o vetor resultante é o que começa no primeiro, em linha reta, e termina lá na setinha do último, ó. Então, é esse comprimento que eu quero descobrir, ó. É isso aqui, ó. Esse é o vetor soma do primeiro mais o segundo mais o terceiro. Daí vocês podem perguntar, professora, mas como é que eu vou saber isso, né? Geralmente vocês usam uma região quadriculada como essa, porque a região quadriculada dá para a gente contar em termos dos lados dos quadradinhos, né? Então eu vou fazer esse com muito cuidado ali, que é o vetor x, que é o vetor a mais b mais d. Então, ó, eu preparei uma outra folhinha, também quadriculada, né? Para a gente entender o como é importante a gente contar os lados dos quadradinhos certinho. Tem muito aluno que erra essa questão ou não sabe usar a regra do polígono, que eu brinco que é a regra do elefantinho, por não saber contar direitinho o tamanho do vetor em termos dos quadradinhos. Eu vou ensinar de duas formas, uma mais complexa e uma que vocês vão dar até risada de tão fácil que é. Então, olha, vou começar. Ó, esse vetor A, ele tem 3 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para cima, né? Então, vou desenhar ele aqui para gente. Ele começa daqui, ele conta 3 para a direita e 3 para cima, ó. Então, esse aqui é o vetor que eu estou chamando de vetor A, né? Eu tenho outro vetor, que é o vetor B. Esse vetor B, ele tem, ó, vou contar com vocês também, 1, 2, 3, 4, 4 quadradinhos para a direita. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 4 quadradinhos para a direita, esse é o B. E eu tenho o vetor D, esse aqui tem 1, 2, 3, 4 para baixo. Então, o vetor D, aqui no cantinho, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos para baixo. O que ele quer? Ele quer o vetor A mais B mais D. Então, eu vou usar a regra do polígono, né? Eu vou pegar uma região qualquer, coloco o ponto, que é o ponto inicial, e vou colocar o vetor A. Mas tem que contar direitinho, ó. 3 para a direita, 3 para cima, ó. E desenho o vetor A. Se eu não fizer direitinho aqui, vai dar problema, né? Na hora de contar o resultado final. Então, fui lá e coloquei o vetor A. Importante que a seta tem que estar dentro do quadradinho. Depois eu quero colocar o vetor B, que tem 1, 2, 3, 4 para a direita. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, eu vou ter que acrescentar mais um aqui. Deixa eu colocar mais um aqui para ficar bem colocadinho, bem bonitinho. Esqueçam a linhazinha do meio, né? Então, esse vetor B, ele vai ter aqui 1, 2, 3, ó, faz de conta que essa linha não existe, que ela é pequenininha, 4, ó. Então, aqui eu tenho o vetor B, coloquei um na sequência do outro. E na setinha do B, eu vou colocar a origem do D, ó. Então, D conta 1, 2, 3, 4 para baixo. Então, aqui eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4 para baixo. Então, esse aqui é o vetor D. Quem que é o vetor X, que é o A, que é o que ele estava pedindo lá pra gente, ó. Quem é o vetor X, que é o A mais B mais D? Então, eu coloquei o A, na extremidade dele eu coloquei o B,
com os tamanhos certinho, na extremidade dele eu coloquei o D. Quem é esse vetor? Ó, é aquele que liga a origem do primeiro com o finalzinho do último. Ó. Então, esse vetor aqui, ó, esse que eu estou fazendo de preto, esse é o vetor que eu vou falar que é o vetor X. Né? Como é que a gente sabe o tamanho dele, o módulo dele, né? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar um pouquinho do teorema de Pitágoras, né? Ó, se você tem, por exemplo, você caminhou 3 metros para a direita, tá? Depois você caminhou 4 metros para cima. Se você for andar em cima da estrada, 3 mais 4 dá 7. Mas se você for em linha reta do início até o final, que é o vetor que eu vou chamar que é o vetor R, você andou menos que 7. Como é que você descobre quanto você andou, né? Como você tem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o lado maior, a diagonal, é a hipotenusa. Então, o teorema diz que hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Né? E você descobre quanto vale essa distância R. Então, fica R ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 é igual a 25. R vai ser igual a raiz quadrada de 25. R vai ser igual a 5 metros. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Ó, eu não sei se vocês percebem que vocês têm o lado do quadradinho. Então, ó, sair da origem desse ponto e a extremidade daquele, ó, eu vou pintar, olha, o teorema de Pitágoras aqui. Eu tenho quadradinho na horizontal, ó, e eu tenho quadradinhos na vertical, ó. E essa parte preta é a diagonal do que eu tenho, que eu estou chamando de X. Então, eu tenho um quadradinho na vertical, né, que é um dos catetos, e o outro cateto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que essa linha aqui era desprezada, né? Ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha que bonitinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar que eu tenho um triângulo, né? Eu peguei um cateto e o outro cateto, eu quero encontrar a hipotenusa. Então, como é que eu vou descobrir o módulo desse vetor x, né? Eu vou falar que x ao quadrado, quem que é? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um cateto vale 1, outro cateto vale 7, eu encontro o módulo de x. Então, fica x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado 49, 1 mais 49, 50, x é igual a raiz quadrada de 50. Tudo bem? Vocês entenderam como eu fiz a regrinha? Quer que volta? Lívia, Wallace. Tá. Wallace. Daniel. Tá. Mas daí, olha que interessante agora o que eu estou pedindo, ó. Eu quero um vetor y, eu falo que esse vetor y é 2 vezes o b. Opa! Então, se b tem 4 quadradinhos para a direita, o que é um vetor que é o dobro de b? É um que tem 8 quadradinhos para a direita. Tudo bem? Agora, eu quero subtrair de d. O que é o negativo de d? Ó, na realidade, eu estou pegando o oposto de d. Então, se D aqui tem 4 quadradinhos para baixo, o negativo, o oposto de D, tem 4 quadradinhos para cima, mais o vetor E. O vetor E aqui ele vai ter 1, 2, 3 para baixo e 3 para a direita. Então, é muito importante que toda vez que você vê um vetor, como a gente viu D, e o sinal negativo na frente dele, significa que você inverte ele e soma vetorialmente como você fez com os outros, né? Então, vou montar a figura, ó. Eu quero 2b, então se b tinha 4 para a direita, agora ele vai ter 8 para a direita, né? Tá, vamos ver. Então, vou colocar aqui, começar de um ponto qualquer aqui, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai terminar aqui, ó. Então, coloquei esse vetorzinho, escrevi aqui, né?
Esse vetorzinho aqui é 2b. Então, coloquei lá bonitinho aqui, ó. Esse aqui é 2b. Legal. Bom, o que eu quero agora? Eu quero menos d. Então, é aquilo que eu tinha explicado para vocês, ó. Se o d tem 4 quadradinhos para baixo, o que é o oposto dele? É aquele em que eu inverto só o sentido. Então, no lugar dele estar para baixo, ele vai ser 4 quadradinhos para cima. Então, olha que bonitinho, ó. Então, nessa extremidade aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4 para cima, ó. Então, esse vetor aqui, ó, é aquele vetor que eu vou chamar que é o oposto de D. Na extremidade dele, eu tenho que colocar o vetor que eu vou falar que é mais E. Quem que é o E? 3 quadradinhos para baixo e 3 quadradinhos para direita. Então, eu venho aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele vai estar aqui, ó, né? 3 para baixo e 3 para direita. Então, ó, esse vetorzinho aqui, ó, é o vetor que eu vou falar que é o vetor E. Olha a sequência, ó. Então, eu tenho 2b menos d mais e. Quem que é o vetor resultante? É aquele que começa da origem do primeiro e aponta lá na extremidade do último, ó. Então, vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vou ligar. Ó, bonitinho, ó. Pronto. E agora eu vou imaginar esse vetor azul em termos dos lados, dos quadradinhos. Quantos quadradinhos ele pegou na horizontal e quantos quadradinhos ele pegou na vertical. E usar Pitágoras, né? Porque eu esqueço de todos os outros, só me interessa ele em relação aos lados horizontais e verticais. Então, na horizontal, olha, se eu for olhar o vetor azul, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 quadradinhos na horizontal e na vertical eu tenho apenas um, né? Ele estava aqui, ó, ele foi, ó, então ele subiu um quadradinho. Então, se eu marcar direitinho aqui Pitágoras, né? Vou chamar esse vetor aqui de vetor y, esse azulzinho aqui é y. Quem que é módulo de y? Y ao quadrado é 11 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ficou claro? Agora, o que eu quero que vocês percebam é que eu não precisava ter feito nada disso, né? Eu poderia olhar, se vocês perceberem, eu preciso da componente x e da componente y, trocando em miúdos, né? Quando a gente usa o teorema de Pitágoras, a gente quer calcular uma diagonal desde que a gente tenha o valor da componente horizontal e da componente vertical, porque elas formam 90 graus, né? Então, olha, a hipotenusa ao quadrado, quem que é? É uma componente ao quadrado, que eu estou chamando de componente x, e a componente y ao quadrado. A ordem dos fatores aqui não altera o valor dessa soma, né? E aí, o que a gente pode fazer? Que vem a parte que eu acho que é a parte mais interessante, né? Se você queria, por exemplo, aqui, ó, A mais B mais D, você poderia já encontrar a componente x e y de A. Então, você poderia falar que o A é igual, ó, ele tem 3 quadradinhos na horizontal para a direita, então ele tem mais 3. Toda vez que você tiver o eixo x, você representa um vetor unitário no eixo x que você chama de vetor I-chapéu. O vetor I-chapéu indica a direção do eixo x. O eixo y tem um vetor unitário de uma unidade que é o J-chapéu. E se eu tiver em 3 dimensões, eu tenho o eixo z, cujo vetor unitário é o K-chapéu. Então, olha como é que eu poderia escrever esse vetor A, né? O vetor A tem 3 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para cima, ou seja, ele está no eixo x e ele está no eixo y. Eixo x eu represento pela direção do vetor I, eixo y pelo vetor j. Então, o vetor A é 3i chapéu mais 3j chapéu. Agora, eu vou olhar o vetor que é o vetor B, ó. O vetor B ele só tem componente no eixo x. Ele tem 4 quadradinhos no eixo x. Então, ele só está na direção do I-chapéu.
Eu vou falar então que o vetor B, nosso vetor B, é mais 4i chapéu. E depois tinha o vetor D, né? O vetor D ele é para baixo, ele tem 4 componentes para baixo. Então, o vetor D ele é menos 4, como ele está na vertical, é o vetor J chapéu. Então, menos 4J chapéu. Como é que eu somo A mais B mais D, né? Eu só somo componente I com componente I e componente J com componente J. Eu não posso misturar essas componentes, né? Então, quem que seria esse vetor X que eu falo que é o vetor A mais B mais D, né? Quem que seria se eu não tivesse os quadradinhos, né? Então, o vetor A, ele é 3i chapéu mais 3j chapéu, ó. Escrevi o vetor A, veio lá de cima, ó. Mais o vetor B é 4i chapéu, que é o que eu tinha visto na figura, mais o vetor D, que é menos 4j chapéu. E aí, olha eu escrevendo o vetor X aqui, ó. Componente I, eu só posso somar com componente I. 3i mais 4i dá 7i. Eu já sei que i representa o eixo X, né? Agora, então, eu já fiz 3i com 4i, ó. 3j com menos 4j, isso aqui dá menos 1j. E j está na componente y. Então, olha que interessante, ó. Vê se é isso aqui que a gente tinha encontrado, ó. A gente tinha 1 para baixo e 7 para a direita, ó. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. 7 no eixo X e menos 1 no eixo Y, né? Lógico, se eu quero encontrar o módulo dele, né? Eu pego a componente X ao quadrado mais a componente Y ao quadrado, que é o que a gente tinha feito no desenho. Bom, tô falando muito, né? Vocês conseguiram entender um pouquinho o que eu falei? Tá bom? Bom, vou fazer a questão 2 agora para a gente ajudar um pouquinho. Ó. A figura mostra em escala duas forças, uma ele chama de A e outra chama de B, atuando no mesmo ponto material B. Represente na figura reproduzida a resultante R, resultante das forças A e B, e determine o valor do seu módulo em newtons. Então, além da regra do polígono, que é essa regra de eu ir colocando um na sequência do outro, quando nós temos só dois vetores, eu posso usar uma regra chamada regra do paralelograma para somar para somar esses dois vetores. Então, o que diz essa regra? Esses vetores têm que estar na mesma origem, né? Então, o vetor A origem está no ponto P, o vetor B está na origem do ponto P. O que eu vou fazer? Vou traçar uma paralela ao vetor A na extremidade do B. Então, estou traçando aqui, ó. E uma paralela ao B na extremidade de A, ó. Olha, estou traçando aqui, ó. Quem que é o vetor resultante? Tem que ser um pouquinho mais para cá. Quem que é o vetor resultante? É aquele que começa na origem dos dois vetores e aponta no vértice oposto da figura que eu criei. Então, eu coloquei uma paralela aqui, ó, ao vetor A e uma paralela aqui, ó, ao vetor B. Esse vetor que começa na origem do primeiro e aponta na extremidade do último é o vetor soma de A mais B, que ele está chamando aqui, não deu nome, né? Como ele só tem quadradinhos na horizontal, ele mede 1, 2, 3. Quanto vale o módulo dele? 3 unidades. Né? Cada unidade aqui é 1 newton, então ele vai valer 3 newtons. Agora, professora, podia fazer do jeito que a senhora falou aí, JK? Podia, né? O A tem só componente Y e esse aqui tem componente X e Y. Também só sobraria a componente que é a componente X. Tudo bem? Então, só reforçando, né? Quando a gente tem mais do que um vetor, como é que a gente pode somar? Ou usando a figurinha, colocando um na sequência do outro,
ou pegando cada vetor, escrevendo ele em termos da componente I, que está no eixo X, e a componente J, que está no eixo Y. E daí, quando eu somo os vetores, eu somo todas as componentes I, todas as componentes J, e daí eu escrevo o vetor em termos de I e J. Né? Ou, quando eu tenho dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo. Então, só reforçando, né? Se você tem, por exemplo, um vetor aqui que eu chamo de x, né? E um vetor aqui que você chama de y, e você quer somar, só tem dois vetores, então você vai escolher um ponto que você chama de origem. Nesse ponto, você vai medir direitinho o vetor x, com a mesma inclinação você vai representar o vetor x, bonitinho, né? Se o y aqui, se mede ele, coloca bonitinho o tamanho dele aqui para baixo, olha. Então, você colocou os dois na mesma origem e faz o quê? Traça uma paralela ao vetor y, traça uma paralela ao vetor x, ó. Fecha a figura, ó. Você vai fechar um paralelogramo, né? Quem é o vetor resultante? É o que começa na origem dos dois vetores e aponta na extremidade daquele paralelogramo. Então, esse é o vetor que a gente chama de vetor R, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, né, a gente pode tentar resolver esse terceiro exercício, né? Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. Determine a intensidade da resultante delas. Então, você tem 60 newtons para a direita, 20 para a esquerda e 30 para baixo. Bom, eu queria que vocês me ajudassem. Como é que eu começo a resolver esse problema? Daniel, Wallace, querem tentar me ajudar? Lívia? Tá, legal. Então, beleza. Então, vamos começar com o F1, né? Então, como é que você chamaria o F1? O F1 é igual a quanto? É 20 newtons, mas ele é 20 I chapéu, J chapéu ou K chapéu? Mas é mais I ou menos I chapéu? Ele tá no... vou colocar menos 20 I chapéu, coloco o sinal na frente. Tudo bem? E o F2, como é que você escreve o F2? O F2 é igual a quê? Não esquece, I no eixo X, J no eixo Y e K no eixo Z. Mais ou menos. Isso, maravilhosa. Tô gostando de você já, hein? E o F3? Isso, certinho. Muito bom. Então, quem que seria o vetor R? Que é a soma de F1 mais F2 mais F3. Quem que é o vetor R? Mas você só pode somar I chapéu com I chapéu e J chapéu com J chapéu, lembra? Então, quanto é que daria o vetor R? Isso, show de bola. Se você tivesse que desenhar esse vetor, ó, você já sabe muito bem, Lino. Eu gostei de você, hein? Muito boa. Ó, então você só tem duas dimensões. Você está no eixo X aqui, ó, e no eixo Y, né? Ó. Você não tem o eixo Z, né? Porque não tem o vetor K. Então você sabe que aqui tem o vetor I chapéu e aqui tem o vetor J chapéu, né? Ó, só para a gente não se perder. Então você teria quatro unidades no eixo, no sentido positivo, desculpa, 40, né? Ó. Então você poderia representar que aqui você tem 40, né? Ó, 40 newtons. E aqui para baixo, ó, você tem 30 newtons. Deu para compreender isso direitinho? Né?
E aí, ó, como é que você soma esses dois? Não pode esquecer nunca, né? Ó, você não vai nunca ligar seta com seta, Lívia, ó. Você fecha a figura, ó, fecha a figura, é da origem para o vértice oposto, é que você tem um vetor resultante, tá? E como é que você acha o módulo desse vetor, né? Porque você escreveu em termos da componente, né? Ele tem 40 newtons no eixo X e 30 para baixo no eixo Y. Mas quanto é módulo dele? Percebe que você tem 30 e 40 e você quer hipotenusa? Daí você poderia falar que R ao quadrado, quem que é? 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E daí você acha o módulo do vetor R. Deu para compreender direitinho? Tá. Olha, esse aqui também é muito fácil, né? Ó, dados os dois deslocamentos, né? D, que é 6i mais 3j menos k metros, e o vetor E, que é 4i menos 5j mais 4k, quando eu não consigo já o chapéu, eu posso colocar negrito, tá? Então, eu coloquei o i, o j e o k em negrito, simbolizando i chapéu, j chapéu e k chapéu. E o E é 4i menos 5j mais 4k. Encontre o módulo do vetor x, que é 2d menos e. Então, ó, quem que vai ser esse vetor x aqui? Ó? Vai ser o vetor 2d, que ele me pediu, menos o vetor e, né? Eu posso substituir o d por 6i mais 3j menos k e o vetor e por 4i menos 5j mais 8k. Então, fica simples, ó, fica uma equação vetorial. É 2 que multiplica d, então vou abrir parênteses, ó, 6i mais 3j menos k, né? Menos o vetor e. O vetor é 4i menos 5j mais 8k. Tudo bem? E você resolve normalmente, ó. Aplica a distributiva, né? O 2 vai multiplicar o 6, vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o menos 1. E se eu tenho menos aqui, é como se eu tivesse menos 1, né? Então, menos 1 vai multiplicar o 4, menos 1 vai multiplicar o menos 5 e o menos 1 vai multiplicar o 8. E daí você junta x com x, j com j e k com k. Então, aqui vai ficar 12i, né? 2 vezes 6, 12, mais 6j menos 2k. Olha, já resolveu a primeira partinha. E aqui, toda vez que você multiplica um número por menos 1, você troca o sinal, né? Então, 4 vezes menos 1, isso aqui vai ficar mais, né? Vai ficar menos 4 e chapéu. Aqui menos com menos dá mais, ó. Mais 5j chapéu. E menos vezes mais dá menos. Menos 8k chapéu, ó. E agora é só você somar i com i, j com j e k com k. Então, 12i com menos 4i dá mais 8i, ó. Mais 6j com mais 5j dá mais 11j. E menos 2k com menos 8k, isso aqui dá menos 10k. Tudo bem? Qual que é o problema agora, né? Ele não quer encontrar o vetor em termos das componentes, ele quer o módulo, né? Em 3 dimensões, você pode usar do mesmo jeito que a gente usou em duas. O módulo de x ao quadrado, o vetor aqui é o vetor x, né? Vai ser quem? Vai ser 8 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado. Tudo bem? Daí é só resolver que você acha o módulo de x. Então, ficaria x ao quadrado é igual a 64, mais 121, menos 10 ao quadrado fica menos com menos dá mais, fica mais 100, né? Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 121 dá 185 mais 100. Então, x ao quadrado é igual a 285, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 285. Tudo bem? Tá? Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu vou deixar disponibilizado a gravação